fins de vigilância militar, onde quase não tem ninguém, não. Ele constrói na avenida principal de Jerusalém uma torre. Então é um erro de projeto. E segundo, um erro de execução, porque foi uma torre mal feita. Ela caiu, desabou, como prédios desabam. Perguntaram para mim, quando caiu pegou fogo a Boate Kiss em 2013, você viu, né, pastor? Quantas pessoas foram, todos eles eram pecadores, foram para o inferno. Eu falei, mas como é que você sabe que eles foram para o inferno? Você foi lá? Não, porque eles Deus castigou eles com aquele fogo, porque eles estavam fazendo coisa errada. Eu falei para ele, para a pessoa, eu falei, olha, se um carro cheio de cristão morrer, você também vai dizer que eles morreram porque estavam em pecado? Eu falei, meu irmão, acidente acontece, tragédias acontecem. Ou aquelas pessoas que morreram em Brumadinho, morreram porque eram mais pecadores do que todos os outros da cidade. Não. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Acidentes acontecem. Não tem nada a ver com maldição, não tem nada a ver com nada, tem a ver com imperícia. Muitos acidentes acontecem por imperícia e por imprudência. Aí ele conclui dizendo a discussão, dizendo o seguinte, mas tem um detalhe. Todos têm que se arrepender de seus pecados, porque todos são pecadores. Essa é a maior tragédia. E essa é a lição que Jesus encerra com aqueles curiosos teólogos da crendice popular, dizendo o seguinte, é necessário o arrependimento, porque, na verdade, todos são pecadores, e se não tiver arrependimento, perecerão eternamente. Né? Então, nós estamos vivendo essa pandemia aí, tem a ver com Deus está amaldiçoando? Não, infelizmente, são coisas que acontecem. Agora, Deus pode usar? Não, Deus pode usar, mas não significa que as pessoas que morreram por causa do Covid eram pecadores, né? O que morreu de pastor de Covid, né? Então, todos eles eram pecadores, mais do que todos os outros pastores, né? Não é. Infelizmente, essas vidas se foram por um acidente biológico, vamos dizer assim. E quem causou isso, na eternidade, vai pagar o preço. Mas o importante é o que o Senhor fala, nós todos devemos cuidar, para que a gente não pereça na eternidade, né? Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor Deus tem dado para nós, pelas suas misericórdias e graça. Oramos para que a gente tenha uma boa jornada nesta manhã, que o Senhor Deus ministre o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos retomar ao nosso estudo. Você tem uma apostila, Elisângela? Tem? Então, vamos abrir ali na página de número 13, quando começa o período da monarquia. O período da monarquia. Na verdade, qual era o sistema de governo que imperava da nação de Israel? Teocracia. E eles abandonaram a teocracia e começaram com a monarquia, que foi em aproximadamente 1040 a.C., né? Eles, então, estabelecem a monarquia. Não era da vontade de Deus, mas Deus, assim, se convencionou a eles para dizer que Deus não deu chance, etc, etc, etc. Pois bem, aí vocês estudaram com o pastor Silvio sobre os livros de Samuel. Não é isso aí? A gente encontrou que a monarquia, quando ela começa em Israel, a vida espiritual de Israel estava fracassada, estava falida. A lâmpada espiritual era Eli, mas Eli já estava aposentado, recebendo o seu salário do governo, a INSS. E ele tinha 2 filhos. Qual era o nome dos 2 filhos dele? Ofni e Finéias.
que eram seus filhos, e, de acordo com a lei, Hofni e Finés eram os sucessores do pai. Só que como é que era a vida deles, Elisângela? Que tipo de pessoas eram esses filhos desse pastor ali? Não, eles eram incrédulos, eles eram ímpios, eles levavam prostituta para o templo, fazia orgia sexual no templo. Agora, por quê? Por isso que o sacerdócio levítico faliu. E por que faliu? Faliu porque tinha os caras perdidos? Não, não faliu por isso. Faliu pelo seguinte, todo sacerdote, toda pessoa da tribo de Levi tinha que ser sacerdote, trabalhar no templo. Era lei, era ordem. Descendente de Levi e descendente de Arão era a turma de frente, era a turma de choque. E por que faliu o sacerdócio? Porque muitos meninos não queriam ser sacerdotes. Muitos queriam ser um agricultor, outros queriam ser pescador, outros queriam ser ovinicultor, outros queriam ir para o exército, mas não podia. A lei diz, não, que você é descendente de Levi, você tem que ser ou sacerdote, ou subsacerdote, ou trabalhar no templo. Já imagina, hoje a gente tem um glamour muito grande, que é a questão do levita. Aquele irmão é um levita. Rapaz, o levita, ele era o zelador do templo, limpava cocô de animal que tinha sido sacrificado, limpava as pias que ficavam sujas com sangue coagulado de animais. Os caras eram da faxina. Mas hoje está glamourizado, né? Hoje o cara canta, eu sou um levita. Está glamourizado. Claro, os levitas cantavam também, mas eles não são coisas. Eles acabavam de cantar e ia limpar tudo, meu. Então os caras não queriam, muitos não queriam. Hofni e Finés não queriam aquilo. E a maneira que eles tinham para de protestar era exatamente fazer tudo aquilo contrário ao que a lei dizia. Era a maneira de dizer, nós não queremos ser sacerdote. E o sacerdócio levítico faliu por isso. Porque muitos não queriam ser. Não vou dizer que todo mundo era como Hofni e Finés, mas muitos outros faziam com má vontade, não estava afim daquilo. E o livro de Samuel, ele começa com uma mulher chamada Ana, né? E a Ana chora porque ela quer ter um filho. Isso aqui eu sei que o pastor Silvio já falou isso, mas só para a gente engrenar, para entrar mais para frente. Isso, a Ana queria muito um filho. Porém, a questão da Ana querer um filho era mais do que um filho, ela queria restaurar o sacerdócio em Israel. Porque, porque ela queria salvar a vida de Israel. Muito bem. Aí vem Samuel cresce na casa de Eli, ele tem um encontro com Deus, e Samuel se tornou a lâmpada de Israel. Samuel se transforma a lâmpada de Israel, porque Samuel, ele foi absolutamente maravilhoso. E os livros de Samuel contam essa história. E conta como que surgiu, como a monarquia começou com Saul, conta como que se desenvolveu com Saul, né? Daí ele vai tratar todos esses aspectos. Então entra em cena, depois de Saul, não é? Entra em cena Davi. Davi, que foi um grande rei, eu entendo que se Davi vivesse hoje, ele seria capa da revista Forbes. Como um dos 10 homens mais influentes do mundo, porque Davi foi uma celebridade internacional, sabia, Elisângela? Davi era uma celebridade internacional. Então, ele seria um cara hoje entrevistado, capa de revista para todo mundo, um cara que pegou uma nação tribal e transformou numa potência militar e
e estendeu o reino. Criou uma capital, que a capital era em Gilgal, com Saul. Ele disse, não, vamos para Jerusalém. Ele constrói Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Davi mesmo, porque ele construiu. Então, o Davi foi um cara fantástico, ele foi um visionário, foi um sujeito fabuloso, tremendo. Um guerreiro, um líder militar, um líder político. Ele era um homem apaixonante, romântico, porque para escrever música o cara tem que ser romântico. Ele escreveu dos Salmos, ele escreveu a maior parte dos Salmos, 73. Então, ele era um homem romântico, apaixonante, apaixonado, literalmente apaixonado. Ele vivia, a vida de Davi era muito intensa em tudo, seja na batalha, seja dos relacionamentos amorosos com as esposas, as amantes, as namoradas, o seu relacionamento com seus amigos. Ele era um cara que vivia com muita intensidade. E até mesmo a sua vida com Deus era uma vida muito intensa. Então, Davi era uma figura maravilhosa, tremenda. Ele levou respeito a Israel, ele fez o que era reto diante de Deus. E ele foi esse homem que muita gente fala mal dele porque ele cometeu o adultério e o assassinato. Mas eu gosto de ficar com o que ele foi. Se Deus disse que Davi foi um homem que andou segundo o seu coração, se Deus falou isso dele, eu vou ficar com isso aí. Né? Agora, quem quiser criticar Davi, fica à vontade. A gente fica... Porque, o que acontece? O que a gente aprende com as falhas de Davi, e graças a Deus as falhas dele estão registradas, mesmo que a gente pode apresentar como falhas, mas não falar, tá vendo, ele não era tão bom assim, é que, de fato, a gente precisa tomar muito cuidado, o líder, principalmente o pastor, precisa ter cuidado com essa palavrinha aqui, ó. Poder. Existem três grandes obstáculos para um pastor, para um presidente, para qualquer pessoa que exerce liderança. Poder, dinheiro e sexo. Essa trindade aí é muito complicada. E eu vou dizer, dos três, o mais difícil é esse aqui. Por exemplo, você pega José. Qual foi a maior tentação para José? Foi a mulher de Faraó, de Potifar? Por mais que ela era linda, vislumbrante, tomava banho todos os dias em leite de cabra. Imagina a pele daquela mulher. Imagina o perfume daquela mulher. Aquela mulher tinha uma linguagem sensual tremenda, como qualquer egípcia. Mas ele resistiu porque o coração dele tinha temor a Deus. Tentação sexual para ele não era nada, por mais que ele era um rapaz vivendo com o seu corpo cheio de um jovem de 17, 18 anos. Mas, quando ele... exato. Quando chega os hormônios explodindo, quando chega a notícia que os irmãos dele estão ali, pronto, aí foi a tentação dele, isso aqui. Ele podia matar todos os irmãos e não dar nada para ele. Quanto tempo o José ficou, você sabe quanto tempo o José ficou lutando se ele matava ou não matava os irmãos dele? Não, depois que ele descobriu os irmãos. Ele ficou 1 ano e meio. Sim, porque o texto bíblico... Isso, não, ele ficou 1 ano e meio, porque os irmãos vieram, levaram as sementes, o caçula ficou, eles plantaram aquela semente teve que ser colhida, tem que ser tudo comido, para depois voltar para comprar mais, 1 ano e meio. E ele fica nesse 1 ano e meio, mata ou não mata, mata ou não mata.
esse é o maior desafio para quem está na liderança. É o poder. Para ele não foi dinheiro e muito menos o sexo. Porque depois ele casa com a Zenate, que era uma baita de uma egípcia linda, maravilhosa. Dinheiro não era problema porque ele era o vice-governador do Egito. Agora, esse aqui, Rafael, esse aqui tirou o chão dele. Ele fica 1 ano e meio, mata ou não mata quando eles voltarem? Mata ou não mata quando eles voltarem? Mas aí o Espírito Santo fala com ele, ele se dobra, chora, papá, se reconcilia, entende que foi de Deus e ppp. Ou seja, José espiritualiza a sua situação. Mas não vou falar dele que... Tem até um livro, né, professor, com esse título, Dinheiro, Sexo, Poder e Dinheiro, do Richard Foster. Sim, é um clássico. E daí o que acontece? O Davi, ele tinha, pode distribuir, ele tinha problema com poder. Ah, não era o sexo? Ele tinha muita mulher. Não, mas o problema era aqui, não era aqui. Quando ele olha a Batseba, por que acontece? Ele olha para Jerusalém, que ele construiu, um homem com 52 anos de idade. Ele constrói aquela grande cidade. Tudo isso aqui é meu. Eu construí, eu fiz Jerusalém. Ele olha a mulher tomando banho, o que ele acha? Ela me pertence também. Eu posso, porque ela é minha. Aliás, todos os habitantes de Jerusalém são meus. Essa era a ideia dos reis. Os caras não só possuíam título, poder, eles possuíam as pessoas. Porque o poder cega o sujeito. Quando o poder toma conta dele, ele fica cego. É ele que tem que ter o poder, e não o poder ter a ele. O que acontecia na maioria, e acontece hoje na maioria de quem é rei ou presidente, é ser absorvido pelo poder e não absorver o poder. Então, o problema de Davi foi esse, ele foi absorvido pelo poder. Ele olha aquela cidade que ele construiu tudo, isso aqui é meu, olha a mulher e diz, essa aqui é minha. Ele manda matar Urias, porque Urias era dele também. Entendeu o negócio da cabeça do... O cara pira completamente. Então, aí Davi passa essa situação, que está registrada na Escritura, que é para a gente aprender com os fracassos e não dizer que ele não valia nada, né? Ele valia muito para Deus e para o reino de Deus. Então, aí a história de Samuel conta a história de Davi, né? E o pastor Silvio já deve ter comentado um pouco disso aí. Chegamos, então, depois de Samuel, o que vem? Depois de Samuel, o que vem? Os livros dos reis. Não é isso aí? Chegando aos livros dos reis, nós encontramos quem? Nós temos Saul, temos Davi, temos Salomão. Salomão, ele é um homem fantástico, ele tem uma experiência mística com Deus, quando Deus se apresenta para ele em sonho e pergunta, o que você quer que eu te dou? O que ele pediu? Seu nome é Débora, né? Débora. O que ele pediu, Débora? Quem se lembra? Sabedoria. Deus disse, você me fez chorar agora. Você me fez chorar de emoção. Eu não vou só dar sabedoria, mas vou dar tudo que nunca ninguém teve. E ele teve. Sabedoria, dinheiro, Então, Salomão foi o primeiro botânico que a Bíblia fala. Estudou meticulosamente a fauna, a flora, e estudou até as formigas. O sujeito colocou as formigas na pauta da biologia. E ele disse, vai aprender com a formiga, o preguiçoso. Então quer dizer que Salomão, ele foi o primeiro botânico, ele foi o primeiro biólogo, ele foi um dos primeiros filósofos, ele foi o crítico da religião, ele estudou a religião. Fantástico. Salomão foi absolutamente fantástico. Né? Mas aí Salomão teve um problema sério, que foram as suas muitas mulheres. Casamentos arranjados e casamentos políticos. Né? E Reis fala, vamos deixar aberto, né? Que era comum naquela época. Que era comum. Oferecer a filha como uma espécie de troca de favores
Aí você falou bem, viu, pastor Giovanni? Era comum nas outras nações, mas Israel não precisava daquilo, porque quem comandava Israel era Deus. Quem abriria o caminho para tudo era Deus. Não, nós vamos aí vamos casar todo mundo para todo mundo ficar em paz e ter transação comercial, importação, exportação, política internacional, tudo isso aí. Mas isso foi um erro, porque junto com as mulheres vieram suas religiões, e junto com as religiões, e pelo menos uma coisa ele puxou do pai, ele era um cara romântico, ele era extremamente romântico, sedutor, galanteador, inteligente. Para muitas mulheres, o homem não precisa ser bonito, ele precisa ser inteligente. Aí você fala assim, puxa vida, aquela moça bonita, casou com aquele homem feio, não combina os dois. Mas é que o camarada é igual o pastor Giovanni. Você olha, puxa vida, como é que casou com um homem feio daquele? Não, porque o cara é inteligente. O cara é um cabeção, um cara sabe falar, sabe se expressar, tem conhecimento, e isso encanta as mulheres. Salomão era assim. A rainha de Sabá ficou doida por ele. Então, Salomão era esse homem apaixonante e tal. Mas Salomão se desviou dos caminhos de Deus, porque a sua sabedoria fez uma trapaça com ele, na verdade. E ele acaba cedendo às mulheres, aos seus desejos, às suas religiões, construiu o templo aqui, construiu o templo ali, construiu o templo acolá. E a vida em Israel nos dias de Salomão era caríssimo. Quanto que você acha que custa para os ingleses manter a monarquia? Milhões de libras. Custa caro a monarquia, caríssimo. Mas os ingleses pagam com prazer para dizer para todo mundo que eles têm rei. Eles têm orgulho deles. Então, era... Deus salve a rainha. Tem até o hino do cantor cristão, né? Então veja, o que acontece, meus irmãos? Salomão, ele encareceu, e muito, porque para manter toda aquela pompa dele, não custava barato, custava muito caro. E aí, Salomão, a gente vai falar dele um pouquinho no livro de Provérbios e Eclesiastes, mas em Eclesiastes, Salomão morre, e quem é que substitui Salomão? Roboão. Só que Roboão, ele não é um sujeito, Roboão não é um sujeito, um rapaz de cabeça. Roboão, ele é um menino doido. Um menino que cresceu com seus amigos, né? Cresceu com seus colegas, foi muito imaturo para o trono, ele vai lá para ser rei. Primeira coisa, quando muda um presidente, quando muda um prefeito, quando muda um governador, qual é o anseio do povo? Mudança, melhorar alguma coisa. Não, agora nós vamos votar nesse prefeito ou nesse governador. Né? Por quê? Porque a gente espera, a população espera que alguma coisa vai mudar, a gente precisa disso. Quando mudava o rei, mudava as expectativas do povo. E aí vem duas pessoas lá do norte do país, dois líderes do norte do país, para conversar com o novo rei, Roboão. E quem vem de lá é o Jeroboão. Jeroboão, ele vem com o seu colega para conversar, para ter uma audiência com o rei, para ver se ele diminui o imposto, era muito alto, muito alto. O Salomão, para manter o reinado dele, o império dele, a monarquia, custava muito caro para o país, era muito caro. Aí, isso diz em 1 Reis capítulo 12,
no versículo 4, diz assim: teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesadelo jugo e o pesado jugo que nos impõe, e nós te serviremos. E ele respondeu: ide-vos, após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que responda a esse povo? Então você vê que era um menino, sem maturidade, sem experiência, sem tato. E eles lhe disseram, verso 7, se hoje te tornares servo desse povo e o servirdes e atendendo, falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Seja humilde, você é rei, mas seja humilde, atende o pedido deles, diminui o imposto, e eles vão ser servos seu para sempre. Porém, ele desprezou o conselho dos anciãos que lhe tinham dado, tomou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: que aconselhais vós, que respondamos a esse povo, alivia o teu jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: assim falarás a esse povo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Não tem juízo. Só que aqui tem um detalhe, que a gente tem que entrar na cultura para entender por que o Roboão ficou tão irado. Porque o Roboão ficou irado. Jeroboão. Jeroboão ficou irado. Ele diz... diz ali, no versículo 13, dura resposta o rei deu ao povo. Na verdade, olha o que é o jovem mundano, ímpio, sem nada de Deus e cheio de mundanismo. Na verdade, o que mais deixou Jeroboão e quem foi com ele humilhado, foi que ele falou, o Roboão, ele falou de maneira pejorativa sexualmente. Ele disse que o dedo mínimo, não era esse dedo mínimo, estava fazendo referência ao seu órgão genital. Ele falou assim: o meu órgão genital é mais grosso do que as costas do meu pai. Os caras ficaram doidos. Aí ele vai dizer, vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com o filho de Davi? Eles ficaram horrorizados com aquela comparação. Coisa de piar. Incrédulo, que não sabe nada da vida, que só fala bobagem, que só fica andando com pornografia. Ele fala isso para o Jeroboão, o Jeroboão fica louco. Por causa disso, existe uma ruptura. Existe uma ruptura que agora se dividiu. Reino do Sul, capital Jerusalém. Esse reino do Sul se chamou Judá. E o reino do Norte, que se chamou Israel, com a capital em Samaria. Aqui ficam 2 tribos, aqui ficam 10 tribos. Agora está dividida a nação. O que Jesus falou sobre o reino dividido? Não vai aguentar. O reino dividido não vai aguentar. Então, agora começa a destruição em Israel começa ali. Tem 2 tribos, segue o reino do sul, Judá, capital Jerusalém, o reino do norte, Israel, e com a capital em Samaria, e 10 tribos estão ali.
E o livro de 1 Reis vai contar, então, como que aconteceu essa diferença substancial em Israel, nessa ruptura política. Né? Eles agora, cada um tem os seus reis, e, gente, Jeroboão não era fácil também. Jeroboão era ímpio, ele era idólatra, e ele foi o primeiro rei em Israel depois da divisão. E os seguidores do Reino do Norte, a maioria dos reis foram reis cruéis, malignos. Acabe foi o pior de todos, teve vários reis aqui. E aqui tinha sempre reis bons, tinha outro que era meia boca, mas a maioria dos reis aqui foram bons. Porque o tronco era, querendo ou não, mesmo que o Roboão não era lá fogo que se cheire, pelo menos tinha sangue de Davi. E promessas. Então os reis aqui, a maioria foram bons. Aqui, a maioria, ou quase todos, eram maus. Eram reis idólatras. E a gente vai tratar disso aí durante todos os livros, todos os episódios dos livros de 1 Reis e 2 Reis. E aqui, finalmente, a monarquia acaba. Ela acaba logo em seguida, num certo sentido, né? O Reino do Norte. O Reino do Norte, ele acaba por Salmaneser. Durou 209 anos. O Reino do Norte durou 209 anos, né? E o Reino do Sul né? Ele acaba com Ezequias. Né? Eu gostaria que a gente lesse, alguém por favor, leia Oséias 8:4, por gentileza. Alguém leia Oséias. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não os soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O que Deus está dizendo ali? O que Deus pensou da monarquia? Deus nunca foi a favor. Tudo bem, Deus se convencionou a monarquia. Tá bom, eu vou deixar vocês terem os reis que vocês querem. Mas eu vou controlar. Deus não controlou. Que a prova disso está aqui. Depois que houve a ruptura civil, o país só foi caindo. Até que finalmente caiu com tudo. E aí em Oséias vai dizer, Deus declara depois que ele nunca quis monarquia. Estabeleceram reis. Eu não queria isso. Como Deus não queria muita coisa. Mas Deus se convenciona para o homem entender que se ele não tiver primazia, vai tudo acabar. Aquela história de eu vou permitir, eu sei que você não vai se dar bem, mas eu vou permitir você ter isso aí, para você aprender que não é por aí. Deus deixa a liberdade. E aí é assim na vida da gente. Gente, vamos correr? Alguma pergunta? Então vamos adiante. Assim termina a monarquia. Depois de 1 e 2 Reis, nós encontramos com Crônicas. E os livros de Crônicas, né, que é um livro que abrange um período de mais ou menos 40 anos. O propósito é abranger as mesmas informações dos livros de Samuel e Reis, porém focaliza mais no aspecto sacerdotal da época. E por que 2 Crônicas trata do aspecto sacerdotal?
Qual era a função do sacerdote? Qual era a função do sacerdote? A função do sacerdote era alimentar a vida espiritual do povo. Por quê? Tem uma promessa. Gente, eu falei para vocês na introdução, né? No primeiro dia de aula, não foi que eu falei sobre por que Deus criou a nação de Israel? Então, tem uma promessa, Elisângela. Em Gênesis 3,15, Deus disse o seguinte, que a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. A semente da mulher é o Messias. Então, quer dizer, vai vir o Messias. Só que o Messias, para vir ao mundo, ele não pode nascer de uma nação, Débora, qualquer. Eu fico sempre questionando, deixa eu perguntar para Débora. Débora, você já pensou alguma vez na sua vida que Jesus fosse um egípcio? Estranho, não é? Ou um babilônico? Um hitita? Que é, pastor Giovanni? Pior ainda, um hitita, um cananeu, Elisângela. Você já parou para pensar que Jesus poderia ser um cananeu? Não, por quê? Porque todas as nações eram idólatras. Todas elas. Então, Deus vai lançar no mundo o seu Filho, que vai ser o que vai acabar com o pecado, vai salvar a humanidade, vai trazer redenção para a humanidade. Não pode nascer numa nação idólatra. Então, Deus tira Abraão, que era um homem santo, para Abraão começar uma nação. É história longa, eu contei isso aqui já na primeira, só para... Então tá, essa nação, para receber o Messias, para cumprir o propósito de Deus de redenção, uma nação santa, para ter um Messias santo com uma missão santa, essa nação tem que se proceder no mundo de maneira santa. Então, Deus estabelece pessoas para cuidar da vida espiritual, para que ela mantesse a santidade. Porque o Messias que vai nascer é um homem santo, é Deus encarnado. Então, o Deus encarnado tem que nascer numa nação santa. A nação santa, para se manter santa, para se manter pura, para se manter digna, para se manter fiel à propósito da missão que ela nasceu, tem que ter sacerdote. Para o povo não se perder. Para o povo não ir escolher um outro tipo de caminho. Tem que ter um sacerdote. Deus lança o sacerdote. Ó, vai começar aí com Arão, depois com Levi, beleza. Quando o sacerdócio falhou, e eu falei disso há pouco tempo atrás, qual outra categoria que Deus levanta para manter o povo espiritual em dia? Os profetas. Quem eram os profetas? Os profetas eram homens de Deus que não tinham nenhuma ligação institucional. Por quê, João? Porque a instituição sacerdote, a instituição sacerdotal, vou botar aqui, ó, instituição. A instituição sacerdotal falhou, se corrompeu. Muitos sacerdotes recebiam, Elisângela, salário do rei, que era mau. Preste atenção, você quer manter um povo sob controle, Lari? Você quer manter, na mente de um governante, você quer manter o povo em controle? Dá religião para eles. Independentemente se eu sou ateu ou não. Quer manter o povo sob controle? Dá religião para eles. A pior coisa que o STF fez na quarta-feira foi tirar isso do povo. Tirar isso do povo cria rebelião. E está tendo rebelião. A desobediência civil é possível. E vou dizer aqui, não se escandalize.
A igreja só cresceu, reproduziu e serviu a Deus por causa de uma desobediência civil. Eles foram desobedientes. Proibimos que fale desse nome. Nós não vamos te obedecer. Tudo bem. Exatamente. Todo o tempo. Então, por quê? Porque, gente, a igreja, ela só sobreviveu através do sexo por causa de desobediência civil. Por quê? Porque acima deles estava Deus. Nós vamos obedecer a Deus primeiro. Mais importa agradar a Deus do que os homens. Ou seja, eu vou obedecer. Se a lei que o homem está criando me impede com Deus, eu vou desobedecer, então. Então, o governante sábio, inteligente, ele oferece religião para o povo. O que os reis, principalmente lá em Samaria, faziam que não eram? Veja, o templo ficava em Jerusalém. Vou desenhar uma igrejinha aqui, tá? Vamos dizer que é o templo. O templo ficava em Jerusalém. Oi? É, luteraninho. Só não põe uma cruz ali, porque é Antigo Testamento. Então, veja, o templo ficava em Jerusalém. Ora, o que os reis do norte faziam? Não, nós não vamos deixar o nosso povo ir para Jerusalém. Tem problema político o negócio. O que eles vão fazer lá? Eles vão para lá, para o templo, vão levar dinheiro, vão gastar dinheiro lá, vão fazer compra lá, vão no mercado de lá, vão lá na loja de roupa de lá, vão no shopping de lá. Então, o que os reis em Samaria, em Israel, fizeram no norte? Construíram aqui, ó, vocês podem adorar Deus aqui. Ah, mas aqui tem gente que adora Baal, não tem problema. Quem é que quer adorar Baal? Constrói um templo para Baal aqui. Quem quer adorar Deus, tem um templo de Deus aqui. E o sacerdote que servia o templo de Deus ali, era o cara que era da folha de pagamento do rei. Entendeu o negócio? Faliu, gente. Faliu. Acabou. A instituição sacerdotal falhou, Deus levanta os profetas. Por que eles falavam tudo que falavam daquele jeito? Porque eles não tinham ligação institucional. Eu falo que eu sou livre. Eu sou livre. E por que Deus levanta os profetas? Deus levanta os profetas para manter a vida espiritual do povo. Aí os caras são loucos, né? Assim diz o Senhor. Emendai os nossos caminhos. E quer saber, Débora? Se a instituição sacerdotal faliu, a instituição dos profetas fracassou. Porque ninguém ouviu os profetas. Inclusive, o profeta Isaías, ele entra em crise. Não é só o pastor hoje que entra em crise. O Isaías entrou em crise quando ele faz uma pergunta para Deus: Senhor, quem creu em nossa pregação? Perdemos tempo. Lê lá Isaías 53. Então os profetas foram os caras mais certos que não deu certo em nada. Porque Nabucodonosor aproximadamente 606, ele entra em Jerusalém e acaba com tudo. A chegada de Nabucodonosor em Jerusalém em 606 é a prova que os profetas falharam. Não que faliram. Aqui faliu. Aqui falhou. E falhou não por eles. Falhou porque o povo tinha um coração duro. Ok? Está dando para vocês entenderem tranquilo aí, gente? Então, essa é a situação que a gente trata de 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas. Então, Crônicas fala muito sobre o aspecto sacerdotal. Lari, Samuel e Reis, os 2 livros de Samuel e os 2 livros de Reis tratam da história política. Dos seus reis, do que fizeram, do que conquistaram, do que ganharam, do que perderam, onde avançaram, onde perderam de avançar, suas posses territoriais, seu poder político. A história está em Samuel, nas 2 de Samuel e nas 2 de Reis. Crônicas relata a mesma cena histórica, porém o fundo
de Crônicas é exatamente espiritual. Que coisa perfeita, Elisângela. Aí você fala assim, não, mas Crônicas fala a mesma coisa. Fala, meu filho, fala a mesma coisa, só que o aspecto aqui é outro. O aspecto daqueles livros eram históricos, esses daqui, o aspecto é mais um fundo espiritual, de como o sacerdotal, etc, etc, etc. Ok, meus irmãos? Não é todas as histórias que se repetem, né? Algumas relevantes, outras que não é tão relevantes e tal. Né? E assim eles foram se complementando. Então, aí nós temos em 1ª e 2ª Crônicas, que foram escritas mais ou menos no 5º século antes de Cristo, né? 1ª e 2ª Crônicas, escrito em aproximadamente século V antes de Cristo, depois do cativeiro babilônico. Terminando Crônicas, entramos em outro grupo de livros. Quais são os livros agora? Esdras. O que você conhece do livro de Esdras? O que você conhece do livro de Esdras, Rafael? Ok. O que foi, Rafael? Hã? Você falou o que, Elisângela? Não, Esdras não, Neemias. Qual que trata o livro de Esdras? Quem lembra lá? Isso, Esdras. Reconstrução do templo. O livro de Esdras foi mais ou menos escrito em 458 antes de Cristo. O tema do livro é a reconstrução do templo. Veja, Nabucodonosor, em 606, ele leva 50 mil judeus para a Babilônia. Mas não era velho igual eu e o pastor Giovanni. Levava jovens, igual o João, Rafael. Eles pegavam os adolescentes e jovens. Você sabe o que é uma nação perder a sua juventude? Perdeu tudo. Quantas mentes brilhantes não vêm de uma juventude? Médicos, cientistas, historiadores, filósofos, professores, profissionais nas mais diversas áreas, na mecânica, nas artes. Sonho. Você quer acabar com a nação? Acaba com os jovens. É o que está acontecendo. Hoje os jovens não são vitimados por uma invasão militar. Hoje eles são vitimados por ideologia. O Gramsci já tinha falado isso na década de 30. A batalha que tem... Não, vocês são muito estúpidos, vocês vão chegar lá para os comunistas, né? Os marxistas. Não, vocês ficam com arma, matando, isso não adianta, isso não é assim. A guerra é outra, é na mente, na filosofia, na ideologia. Então, a juventude de uma nação se perde na ideologia, na educação. Uma educação torta, desvirtuada da verdade, de conhecimento, de história, de ciência, de tudo. O que vale é a ideologia. Por isso que as nações, no Brasil, nós temos dificuldade. Mas, Nabucodonosor... Hã? Uns 13 anos e meio, né? Governo esquerdista. Sim. Mudou a cabeça da nossa... Você pegar hoje, o jovem hoje que tem 25 anos, 13 anos atrás, ele tinha 12, 13.
Sim, tudo isso acabou. Os caras pegam, quer droga, quer usar droga, quer fazer sexo sem limite. Autodestruição. Então, a nossa nação, se ela não reagir, e espero em Deus que reaja, com essas novas levas de jovens, a gente não temos futuro. Não temos futuro. Nabucodonosor leva os jovens para lá, acaba, só deixa, o que ele deixa em Jerusalém? Velhos, doentes e cadáveres. É isso que ele deixa. Uma nação literalmente destruída. Destruída. Sem liderança política, sem liderança religiosa, nada, zero. É só Jeremias que fica lá. Mas, a gente fala disso no livro de Jeremias. Essa turma vai para a Babilônia. Imagina o mundo que eles conheceram. Com os jardins suspensos, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eles ficaram vislumbrados com o que eles viram lá. Dentre esses 50 mil judeus, jovens, quem é que estava lá? Os 4 mais famosos. E quem mais? Não, mas vocês não responderam certo. Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Mas veja bem, a gente cria umas coisinhas. Exatamente. A ideia deles trocarem o nome deles, o Daniel também trocou o nome, mas o Daniel não pegou. Ele não permitiu. Como é que era o nome de Daniel? Beltesazar. Então, mas ele não, porque eles, na verdade, qual era o objetivo dos babilônicos? Era mudar a identidade civil com a identidade religiosa. Eu vou apagar o que você tem de religião e vou colocar a minha, que é Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes de divindades babilônicas. E Daniel, não, opa, isso aí não. Mas enfim, os outros, esses são os mais famosos, né? Eles vão para lá e ficam quantos anos lá cativos na Babilônia? 70 anos. Agora preste atenção, isso é importante a gente falar. Nós vamos, obrigado. Nós vamos terminar essa parte antes de tomar um cafezinho, para a gente ter, pode deixar esse aqui, não tem problema não, para a gente ter uma noção. De 70 anos depois disso aqui, muitos já não existe mais. Muitos não existem mais. Já morreram, ficaram velhos. Daniel mesmo, já no período do rei, oh meu Deus, Mene, Tekel, Parsim lá, o Belsazar. Daniel já tinha passado por 3 reis, ele já estava com quase 90 anos de idade. Sadraque, Mesaque e Abednego aí, já nem existiam mais, já tinham morrido. Então o que acontece? O Esdras, ele com Josué, um outro companheiro dele, eles levam 50 mil judeus de volta para cá. Só que esses 50 mil que voltam com Esdras, já não são mais aqueles judeus. Eles são judeus babilônicos. São crentes em Deus, aquela coisa toda. Lá na Babilônia, eles criaram uma coisa que já foi muito popular nos dias de Jesus, que foi sinagoga. Então, as sinagogas, elas foram criadas no período do cativeiro babilônico. Para quê? Qual era o objetivo da sinagoga? Vocês sabem o objetivo da sinagoga? Conservar a tradição, a cultura e a religião. Isso ainda lá na Babilônia. Lá na Babilônia. Lá na Babilônia. Então a sinagoga, eles tinham o quê? Conservar a tradição, a cultura e a religião. Por quê? Porque eles estavam numa terra pagã. A sinagoga, eu sempre falo que foi um consulado judeu na Babilônia.
E quando eles voltam, esses 50 mil judeus que cresceram na sinagoga, Débora, o que eles levam de volta para cá? A sinagoga. E as sinagogas, elas têm uma importância tão grande na vida do judeu, que não somente nos dias de Jesus era muito popular, como até hoje tem sinagoga. E a sinagoga que existe hoje tem o mesmo princípio do ano do século 6 a.C. Ou seja, os judeus conservam aí 1.500 anos de tradição sinagogal. É a mesma coisa, é a mesma batida, é o mesmo processo, é a mesma coisa. Então, esse aqui a gente fala lá com Jesus, tá? No Novo Testamento a gente fala da sinagoga. Só para vocês saberem a origem da sinagoga. Aí eles chegam aqui para restaurar o templo. Né? Eles querem restabelecer o culto. Vamos ler ali na página 15? Acompanhem na página 15. Acharam aí a página 15? Elisângela, lê ali, por gentileza, ali, com o fim da monarquia. Com o fim da monarquia, entra em ação o livro de Esdras, que foi um dos judeus que voltou do cativeiro babilônico com a missão de restaurar o templo, porque o templo era o sinal visível de Deus entre o seu povo. Se o templo estava em pé, sinal de que espiritualmente o povo estava em pé. Na reconstrução da nação, Zorobabel, com 50 mil judeus, e trazem essa missão de recomeçar, e com muitos judeus que nasceram na Babilônia. Isso, antes que você continue, antes que a gente continue, veja, eu falei Josué não, eu falei Esdras não, é Zorobabel. Zorobabel é que leva esses 50 mil judeus para lá. Então veja, olha que coisa interessante. Eles vão reconstruir o templo. Por que reconstruir o templo? Qual é o objetivo de reconstruir o templo? Restauração da espiritualidade. Porque pensa, eles ficaram 70 anos praticamente sem culto. Pergunto eu, esses caras que chegam em Jerusalém, o que eles encontram? Uma nação que eles não conhecem. Mas nesses 50 anos que eles estavam, ou 70 anos que eles estavam lá, foram construídas as sinagogas para manter, né, a tradição, a cultura e a religião. Mas, então, ainda havia uma certa espiritualidade, né? Aqui. Sempre houve. Mas o templo era o lugar do sacrifício. O templo estava destruído. Ora, se Esdras vai reconstruir, por que eles não faziam nada? Na sinagoga não, era só uma casa de estudo, é uma escola dominical. É como está aqui, ó, isso aqui é uma sinagoga. Só que eles, quando chegam lá, eles não somente levam aquilo que eles aprenderam, mas eles eram judeus que jamais conheceram a nação dos seus pais. Eles são judeus babilônicos, é a mesma coisa que você pegar como é que é o descendente japonês que chega aqui? Um Nisei. A primeira geração é Nisei, né? E a segunda é Sansei. Você pega lá, vem um japonês lá dois japonzinhos, vem de lá, marido e mulher, vem para cá, vê como aconteceu, né? Década do século XX. Tem filhos aqui. Aí eles ficam aqui 30 anos. Aí os filhos nasceram aqui. Eles são brasileiros, conhecem o português, estudaram a história, eles têm a cultura dos pais, oriental, mas é uma mistura com a cultura que eles aprenderam aqui. Não, agora vamos voltar para o Japão. Você imagina o choque, né, na cabeça de um. É mais ou menos isso aqui. Os caras voltam para Jerusalém, dá um problema que você nem imagina. Para começar, eles mudaram até a língua. Que eles falavam aramaico. Nos dias de Jesus, o aramaico era a língua oficial. Quando eles iam para a sinagoga, que era tudo em hebraico, tinha que ter um tradutor. O mestre lia na língua hebraica o Antigo Testamento, e o outro tradutor traduzia em aramaico, porque o povo só conhecia o aramaico.
Era a língua da Babilônia. Então os caras levam também. Então quer dizer, eles vão conhecer a cultura que eles têm origem sem ter nenhuma experiência com a própria cultura. Eles levam a língua que eles aprenderam, nós estamos falando de 50 mil. E aí eles precisam restaurar o templo, porque, viu, pastor Giovanni, esses sujeitos aqui que voltam, nunca viram o templo, nem sabem o que é isso. O único templo que eles conhecem é de Merodach, de Marduk. Os templos pagãos que eles conheciam, mas não adoravam. Mas conheciam. Então, a experiência cultica, Lari, que aqueles judeus voltam para Jerusalém, a experiência cultica deles é paganismo. É com Esdras, na reconstrução do templo, que eles vão ter a primeira relação cultica dos seus antepassados. Agora, como é que você acha que o cara processa isso na cabeça dele, hein, Débora? Porque quando entra cultura no meio, é complicado o negócio. A comida é diferente. A paisagem é horrível para eles. Chega lá num país paupérrimo, ele sai dos Estados Unidos, País paupérrimo. Gente pobre. É complicado para eles, essa é a verdade. E aí a gente vai ver isso nos profetas menores, que às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, Ageu denuncia, porque quando esses caras chegam lá, qual é o primeiro objetivo deles? Em vez de trabalhar na reconstrução do templo, o que eles fazem? O que eles constroem lá? Casas chiques. Aí o Ageu falava assim, vocês estão pegando o salário de vocês? Em vez de vocês darem o dízimo para construir o templo, não, vocês vão construir a casa de vocês. Então a mente dos caras, eles não têm noção do que é isso. Do que? Assim, no sentido de que a cultura, a sociedade é baseada na língua e na religião. Diferente da nossa, uma cultura Totalmente. E aí, eu não quero falar disso, porque a gente vai falar isso nos profetas menores. Mas os profetas menores, os pós-exílicos, eles querem pegar, Lari, esses 50 mil que voltaram e botar eles como judeus mesmo. Quer dizer, eles nem tinham noção da importância do templo, porque a importância deles era... Eles não tinham experiência. Então, a primeira coisa que eles chegam na nação, o que eles vão fazer? Era para restaurar o culto, mas como eles não têm essa noção... Eles vão construir a casa deles. Você vai mudar para a cidade nova, o que você quer? Primeira coisa que você vai ver, João, uma casa. É natural. Você vai mudar de cidade. Primeira coisa que você vai fazer, não? É a casa. Primeira coisa que os caras chegam em Jerusalém, o que eles vão construir? A casa. Aí os profetas pós-exílicos, Ageu, Malaquias. Vocês têm que isso? Vocês estão roubando de Deus. Que muitas vezes a aplicação hoje não tem nenhum sentido, por mais que se usam, anacronicamente. Eu sou dizimista, acredito na lei do dízimo, na lei da graça do dízimo, sou dizimista, eu sou dizimista, creio no dízimo, temos que dar o dízimo, mas usar Malaquias não funciona. Porque a situação histórica era uma, a situação cultural era outra, e a situação emergencial era outra. Não que seja errado, mas você pegar Malaquias 3,10 e dizer que não dá certo para a igreja hoje do Cristo, não funciona isso. Você quer falar do dízimo? Eu tenho uma palestra sobre dízimo, mas o dízimo dentro do espírito do Novo Testamento que nós estamos vivendo. Então, ok, mas é só para você ter noção, Débora. É profundo o negócio. A lei do dízimo hoje está aqui dentro, é o Espírito Santo que brota na gente, não é Moisés que brota na gente.
Os caras querem botar Moisés. Não funciona, meu, não funciona. Você vai falar que o cara não é dizimista, ele é ladrão? Não funciona. A situação de Ageu e Malaquias era outra. Os caras, em vez de vir com esse propósito, estavam cuidando das suas casas. Aí acaba gerando mais condenação do que conscientização. Exatamente. O O princípio do dízimo da oferta é conscientização. conscientização é amor. Esse dia me perguntaram para mim, pastor, o senhor não vai fazer envelopinho lá para a gente botar aquelas coisas? Não. Eu não creio nisso. Eu creio que o dízimo e a oferta é uma conscientização. É, Se vai escrever no envelope, se é dízimo, se é oferta, se é isso, se é aquilo, é uma questão sua com Deus. ué. Você tem essa consciência de Deus, você coloca ali. ué, Estamos administrando a casa do Senhor, vamos administrar segundo o temor do Senhor. isso. Vamos prestar conta. O trabalho é isso aí. Você quer dar o envelope, meu irmão? Fica à vontade, está aqui. Ó. Mas o que deve reger é o teu coração. Muito bem. Então, Esdras trata da restauração do templo. E eu vou tocar numa ferida agora. Eu sou professor. Eu não posso trair o ensino. Eu não posso trair o ensino. O templo, e a Elisângela estava lendo, foi uma construção que Deus nunca quis. Deus nunca quis templo. Quando Davi tem aquele arroubo de preocupação com o templo, ele fala, Natã, vamos construir uma casa para Deus. Aí Deus, aquela noite, diz assim, não, se eu quisesse uma casa, eu já tinha pedido. Então, Deus nunca quis. Mas eu quero ler isso aqui, para a gente terminar a primeira parte da nossa aula. Débora, continua ali, número 1. A construção original com Salomão e que foi destruído por Nabucodonosor. Isso, primeiro templo de Salomão. O templo tem 3 fases. Vamos lá. Primeira fase. Com quem? Salomão. Quem destruiu? Nabucodonosor. Continua, Débora. A reconstrução com Esdras e este templo não tinha a arca da aliança, o Urim e Tumim, o óleo sagrado, o fogo sagrado, as tábuas dos 10 mandamentos, os vasos com maná, nem o cajado de Arão. A novidade desse templo é que havia na sua corte exterior uma área para prosélitos, que eram adoradores de Deus, mas sem submeter às leis do judaísmo. Aí a segunda fase é essa que nós estamos vendo do Esdras. Espera aí, tem uma mudança aí, não tem? Já não é mais o templo de Salomão. Pela falta da... Tem algumas coisas faltando aí. Tem algumas coisinhas faltando aí que era importante. O que está faltando ali? Primeiro, a Arca da Aliança. O que é Urim e Tumim? Lembra o que é Urim e Tumim? Eram as pedras pelas quais Deus se comunicava com o sacerdote. Elas brilhavam. Não tem Urim e Tumim. Urim e Tumim, vocês sabem o que significa Urim e Tumim? Bom nome para colocar em filhos gêmeos, não é? Viu, João? Se você tiver filho gêmeo, já tem nome para os piazinhos, viu? Urim, Tumim. O que você está rindo aí, pastor Gilmar? Urim, Tumim significa luz e perfeição. Isso daí eram as tábuas. Ah, não, as pedras. As pedras verdes. Urim, Tumim, luz e perfeição. Eram as pedras que Deus se comunicava com o sacerdote. Inclusive, Urim e Tumim fazia parte do vestimento do sacerdote. Ok? Urim e Tumim brilhava quando Deus dizia sim ou não. Não tem Urim e Tumim, não tem o óleo sagrado, não tem o fogo sagrado. As tábuas dos 10 mandamentos não tem, os vasos com maná não tem o cajado de Arão, mas tem uma novidade, uma modernidade.
Tem um átrio que era para os turismo, para quem fazia turismo religioso. Essa é boa, né? Para quem não é judeu e quer conhecer como é que é, tem o turismo religioso aí. Os caras tinham o átrio deles. Ou seja, Salomão construiu e foi destruído. Esdras, ele vem para restaurar, ele restaura o templo, mas ele já não é mais o templo de Salomão, ele já é um templo em segunda fase, que na verdade não é mais a mesma coisa, mas era necessário. Por que, Débora, era necessário, nesse período, Esdras reconstruir o templo? Para restaurar, como a Elisângela disse, para restaurar a vida espiritual de Israel. A vida espiritual de Israel precisava do templo. Sem templo, não tem vida espiritual. O templo representava Deus. Então o povo olhava para o templo, via Deus. Deus está ali, Deus está abençoando a nossa nação. Então precisava. Sim. Primeiro. Exato. Primeiro vem o que é espiritual, depois vem o que é civil. É que assim, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Através da prática parece que a gente incorpora mais. Então a questão do templo foi importante para isso, para aquilo que eles viam na sinagoga, aprenderam na sinagoga, eles começaram a praticar ali no templo, que eram as tradições e a vida mesmo, assim, dos pais deles. Sim. Não era mais ou menos isso? Sim. Eles tinham que ressuscitar o que se perdeu. Por quê? Olha aqui, gente, que interessante. Por quê? Tem uma promessa. Se não tem vida espiritual em Israel, não tem promessa. Aí a Débora está falando assim, poxa, por que Deus fez com que Nabucodonosor invadisse Jerusalém e destruísse o templo? Para salvar a promessa. Porque quando Nabucodonosor invade lá, Débora, Israel já não era diferente dos cananeus. Ora, se a nação que ele cria para ser santa, para receber o Messias, está se tornando idólatra, ele não precisava fazer, usava o que já tinha. Né? Então, o que Deus faz? Deus manda Nabucodonosor para salvar a promessa. É como ontem eu estava falando na aula de Apocalipse lá no CETEL. Quando as pragas das trombetas virão, e que serão coisas terríveis, não é castigo de Deus. E nem é juízo de Deus. Deus vai fazer com que as trombetas sejam tocadas para vir todas aquelas catástrofes como um ato de misericórdia. Como assim, Lari? É Deus sacudindo o homem para o homem voltar para Deus. Mesma coisa é o conceito de maldição, né? Por causa do catolicismo. Sim. Não tem um conceito de maldição, é uma desgraça. Não. É o mal em ação, porque o homem quebrou uma lei de Deus. E Deus usa a maldição, igual falou, juízos, né? Isso aí vai acontecer naquele dia. Exatamente, para atrair novamente o homem que estava perdido e desviado. Atrair. Exatamente. Atrair. É um ato de amor. E a linguagem que a gente entende muito bem é a linguagem da dor. Dor e perda. Você quer aprender bem na vida? Sofra dor ou perda. Então, Nabucodonosor invade, mas que Deus cruel, olha lá. Não, Deus estava só falando uma promessa. E outra, em Israel ficou ruínas. Ruína o que significa? É a primeira coisa que a gente vem na mente. A ruína significa que nem tudo foi destruído. Você pode recomeçar. Agora, quando está destruído mesmo, não tem nada em pé. Se tem ruína, tem como reconstruir. O templo estava em ruínas, mas não estava destruído. A nação estava em ruínas, mas ela não estava destruída. Um casamento pode estar em ruínas, mas ele não está destruído. Das ruínas se levanta alguma coisa nova. Uma vida pode estar em ruínas, mas ela não está destruída. Como diz a Escritura, Deus não apaga a torcida que fumega e nem esmaga a cana quebrada. Está em ruína? Deus é mestre para restaurar.
Então, essa é a perspectiva da ruína. Então, eu preguei uma vez sobre a bênção da ruína. O povo ficou quase louco comigo. Porque a primeira coisa é que você vê ruína, tem destruição. Não, a ruína é que tem uma coisa de pé. Dali o muro de Jerusalém estava em ruínas, mas não estava destruído. A vida do cara pode estar em ruínas, mas não está destruída. Às vezes está tudo destruído. Mas se está em ruína, fica mais fácil, né? Muito bem, e para terminar essa questão... Ih, rapaz, nós temos que tomar um café, senão daqui a pouco o João cochila aqui na minha frente. Para terminar o templo ali, então, Lari, lê para nós aí, você que está com mais sono. Lê ali no número 3. Nos 500 anos desde o retorno, o templo havia sofrido bastante com o desgaste natural e com os ataques de exércitos inimigos. Herodes, querendo ganhar o apoio dos judeus, propôs restaurá-lo. As obras iniciaram-se em 18 a.C. e terminaram em 65. O templo foi destruído em 70 com o general Tito e nunca mais levantado. Qual foi a terceira fase do templo? Gente, Herodes. Agora, Herodes, rapaz, ele levou quantos anos para construir? 46 anos. Pastor Giovanni, você sabe o que Herodes construiu? Um templo 3 vezes maior do que o de Salomão. E sabe como é que foi o formato do templo? Esse Herodes não era fácil, hein? Você sabe qual a planta que ele pegou para fazer, Elisângela? Eu sei qual foi a planta que ele pegou. O templo de Cesaron, em Roma. Ou seja, o templo que Herodes construiu era uma réplica de um templo pagão. Sabe quantos funcionários tinha esse templo, pastor Giovanni? Não. 20 mil. Imagina uma empresa com 20 mil funcionários. Eles tinham 20 mil funcionários. Herodes tinha que pagar essa turma toda. Aí a gente entra no Novo, a gente vai ver isso no Novo Testamento também, tá? Aí você vai ver lá aquelas cambistas, mesas que Jesus destruiu. O que é aquilo ali? Dinheiro para pagar os 20 mil funcionários. Mas daqui a gente trata isso aí depois. Aí Herodes, ele constrói um templo que era uma réplica do Cesaron em Roma. Não sei se vocês sabiam. Sabia, João, que o Herodes, ele era compadre de César? Ele construiu Cesareia, cara. Uma cidade marítima lindíssima para agradar o César. Por isso que se chamou Cesareia. Ele era um cara que tinha muita linhagem política, ele tinha armação política com Roma. Ele constrói um templo em Jerusalém, uma réplica do templo de César, de Roma. Olha que coisa mais linda. Né? Muito bem, para concluir aqui a aula, uma palavra sobre templo. Sim, é uma questão política. E outra, para acabar com tudo, Elisângela, o sumo sacerdote, os sacerdotes, eram todos pagos por Roma. Moisés já não mandava mais. Deus já não estava mais lá. Agora, aqui ficou uma obra maravilhosa, de acordo com Flávio Joséfo, e de acordo com os historiadores, o templo de Herodes era o templo chique, bonito, cartão postal. Uma obra, como é que a gente fala na... Sim, assim, mas quando tem uma obra bonita, um prédio bonito, como é que a gente fala aí? Exuberante, faraônica, extraordinária, uma coisa moderna, um designer. Um design moderno, uma coisa linda. Era o Herodes, o templo de Herodes, que acabou. Esse templo lá de São Paulo, da Universal? É do Herodes, eu não sei. Se é de Salomão, é de Salomão mesmo. Mas não deve ser de Herodes, não. Eu vi por causa das colunas, né? Aham.
Então, esse aí que o Edir Macedo construiu é de Salomão mesmo, não é nem de Esdras e nem de Herodes. Ele pegou a planta lá com Salomão, ele pegou a planta lá com Salomão. Oi? Ele pegou o mesmo arquiteto de Salomão, só que ele fez o seguinte, só que o templo de Salomão, gente, ele tem ele é mítico, mas era pequeno. O do que o Edir Macedo fez é 10 vezes maior. Entendeu? Não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma. Nada. Eu já fui no templo de Salomão. É. É uma igreja. É. Uma igreja que por fora parece um templo. Exatamente. Moderníssima, lindíssima. É a mesma coisa. É a mais bonita que eu já fui na minha vida, em termos de templo e tal. Né? É só a aparência exterior. A aparência exterior é do templo de Salomão, mas internamente É uma igreja como qualquer outra. é uma igreja americana. Vamos terminar no ponto 4. João, lembra para nós? Você está com o material aí, não? Ah, tá ali, o João é moderno, rapaz. Uma palavra sobre o tempo. Deus nunca quis tempo, mas se convencionou a isso. O fato de ser destruído 3 vezes é sinal de que Deus não queria mais porque em Cristo a casa de Deus somos nós. O templo cristão hoje é um local onde os cristãos se reúnem para adorar a Deus juntos, porque não queremos ficar na chuva, no sol, no frio e no calor. Mas não significa que é a casa de Deus. Se o templo exerce alguma função espiritual, será na mensagem que ele passa para as pessoas que veem o templo. Neste lugar se reúne um povo que tem esperança. Nem tudo está perdido. Um Deus vivo tem que morar numa casa viva. 1 Pedro 2,6. Então, o que acontece? Esse templo de Herodes, Nabucodonosor destruiu o templo de Salomão. No período interbíblico, Epifânio destruiu o templo de Esdras. E Herodes, Tito, no ano 69, sitiou Jerusalém. Em 71 ele invadiu Jerusalém e destruiu o templo. Tito, general Tito. Agora eu pergunto, por que Deus nunca conservou o templo? Porque ele nunca quis. É a mensagem que Deus está dando. 3 vezes foi construído, 3 vezes foi destruído. Porque em Cristo cai a casa de Deus. Nós. Agora, claro, o prédio que a gente se reúne, você pode chamar de casa de oração, pode chamar casa de adoração, pode chamar-se de igreja, porque nós estamos lá. Mas falar que é a casa de Deus, nós somos a casa de Deus. Na verdade, minha irmã, não vai ser construído. Não vai ser construído. Mas o anticristo não precisa se assentar lá No trono? Qual é o trono que de fato existe? Qual o templo que existe? Não, é esse aí, ó, que está falando comigo. Em Apocalipse capítulo 13, vai acontecer o que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, que ele vai se assentar no santuário de Deus. Qual é o santuário de Deus? De acordo com 1 Coríntios 6. Somos nós. Muita gente pensou e pensa por uma interpretação pré-milenista literal. Porque, veja bem, vamos raciocinar. Vamos acabar a aula com isso aqui. Se vai restaurar o templo de Jerusalém, tem que restaurar Moisés. E de acordo com Hebreus, isso é abominação. Então, o que vai acontecer? O templo que o anticristo vai realmente se chamar Deus é o santuário que é a vida do homem. E ele vai se assentar, porque em Apocalipse 13, verso 4, a Bíblia diz que toda a terra adorou a besta. Ou seja, ele vai ser adorado mesmo. Então, é quando ele entra no santuário de Deus. 1 Coríntios 6 diz que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Então, o nosso corpo é o templo de Deus. Né? Mas esse é um assunto escatológico e não é o tema nosso. Podemos falar isso quando a gente estiver estudando Apocalipse aqui na... Não falte, hein? Ok? Esse vai sair faísca. Vai, vamos lá. Vamos tomar um café? João, vamos lá, João. Acorda, João.